Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz. Vamos nos aquietar, nos acomodar para que possamos começar o culto nesse instante em adoração ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, possamos nos elevar em oração ao nosso Deus, dedicando este trabalho nesta noite, as nossas vidas, as nossas vozes, toda a nossa adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. A gente sabe que alguns não podem, mas muitos estão aqui que podem, são jovens ainda e podem se posicionar. Oremos ao nosso Deus. Eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por podermos mais uma vez estar na Tua casa para Te louvar, para Te exaltar, Senhor. Recebe este louvor, ó Deus, com todo o nosso coração para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que Tu sejas, Senhor, sempre exaltado acima de todas as coisas, ó Deus, acima de todas as pessoas, ó Pai. Que possamos estar aqui tão somente para engrandecer o Teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, eu o louvarei. Então cante com sua voz, com muita alegria, exaltando esse Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. Esse Deus que é exaltado é grandioso. Ele também cuida de nós e olha por nós em meio às tempestades. Se o sol se pôr sobre as nossas vidas, Ele está presente para nos consolar, nos abraçar, nos acolher e nos ajudar. Então louve ao nosso Deus que nos coloca sobre as águas nos momentos mais difíceis.
e chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, Senhor. Tu és a nossa segurança, meu Deus. Aleluia. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade, tu estarás conosco, meu Deus. Aleluia. Mesmo que o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sob as águas. Aleluia. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. és o meu dono, Minha paixão, a minha canção e o meu louvor. A igreja, aleluia, aleluia, me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Amém. Amém, igreja. A igreja pode se assentar, meus irmãos.
A graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma semana que se inicia, uma semana na presença do Senhor, ainda vivendo sob os efeitos dessa pandemia, mas graças a Deus está passando e Deus tem nos preservado. As suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 16. Leremos os versículos 1 ao 7. Salmo 16, 1 ao 7. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Deus é nosso sustento. Deus é nosso Criador. Deus garante todas as coisas. Nada foge ao seu propósito. Ele é maravilhoso. E é maravilhoso também termos isso em nossos corações. Termos a segurança que podemos confiar em nosso Deus. Sabemos que não depende de nós, mas sim dele, de onde vem e para onde são todas as coisas. Eu convido os irmãos a abrir novamente a palavra de Deus, agora na segunda carta aos Coríntios, 9, leremos versículos 6 e 7. Antes da leitura, irmãos, vamos ter um momento de confissão de pecados, um momento de entregarmos a Deus todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações e pedimos que Ele sonde os nossos corações e tire de nós tudo aquilo que não é do seu agrado. Que nós possamos ter sede cada vez mais do Senhor, de praticar a sua palavra, de aprender a sua palavra, andar segundo a sua vontade. Fechemos nossos olhos, façamos um momento agora de confissão de pecados, mas também já de agradecimento a Deus pelo perdão. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, nós colocamos nossas vidas no Teu altar, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. Faça de nós, ó Deus, instrumentos Teus, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos livrar das coisas do mundo, das enganações dos nossos corações e seguirmos a Tua vontade, ó Pai. Nos dê sabedoria, ó Deus, para que possamos andar, ó Deus, de acordo com os Teus propósitos, ó Pai. Ó Deus, use essa igreja, ó Pai. Ó Deus, faça com que cada irmão, ó Pai, se sinta incomodado. Aquele que não esteja, ó Deus,
firme, ó Deus, nas tuas promessas, que o Senhor possa, ó Deus, estar incomodando, trazendo, ó Pai, para o convívio da tua igreja, usando, ó Pai, de acordo com a tua vontade, com aqueles dons e talentos, ó Pai, que tu deste, ó Deus. Ó Deus, te pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes temos te desobedecido, ó Pai. Mas tu és misericordioso. O teu amor, ó Deus, nos alcança. Tu nos amaste, ó Deus. Tu nos escolheste, ó Pai, antes mesmo da fundação do mundo. Somos gratos, ó Pai, porque foi pago um alto preço. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Receba as nossas orações, o nosso culto, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Pai, estar crescendo cada vez mais no conhecimento, ó Deus, da tua palavra, do teu querer, ó Pai. É isso que nós te pedimos, ó Pai, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, faremos a leitura 2 Coríntios. No momento de dízimos e ofertas, um momento de estarmos demonstrando a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Um momento que temos a oportunidade de estarmos contribuindo para o crescimento da sua obra. Segundo Coríntios 9, 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É um privilégio nós podemos contribuir para a obra do Senhor. Eu convido a nossa irmã Séfora para que conduza a igreja durante esse momento de ofertório. Cântico de número 39 do nosso cenário. É um cântico bastante conhecido, então eu quero ver a igreja cantando com muita alegria. Exaltação e louvor. Vamos ficar de pé, irmãos, louvarmos com as nossas vozes, um coração cheio de alegria e de gratidão ao Senhor. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus. Por favor, volte e aumente um pouquinho. Aumente o volume. Que para nós redenção morreu na amarga cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores ao meu Rei,
Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado ali na cruz, para a nossa salvação, ó Deus, que possamos cantar com alegria, ó Deus, a salvação que tu colocaste em nós, ó Pai. Recebe, ó Deus, esses dízimos e essas ofertas, ó Pai, para o crescimento da tua obra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de pé, o ministério de louvor continuará. Vamos continuar louvando o nosso Deus com alegria, né? É para isso que Ele nos salvou, né? Que Ele tirou as escamas dos nossos olhos. E hoje nós estamos aqui adorando o Deus vivo, o Deus que merece todo louvor e toda adoração. Amém? Então vamos continuar louvando o nosso Deus com esse cântico bem conhecido. E vamos permanecer na presença do Senhor. Vem para adorar. Para adorar-te, aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar. É para isso que estamos aqui, Senhor. Vim para dizer que tu és o nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glórias a Deus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço, nunca saberemos, Senhor, pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso, aleluia, para mim. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Ele está presente aqui nesta noite. Aleluia. Estamos aqui para adorar o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser que vive, Aleluia. louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao seu Louve ao Senhor nessa noite, Ele está aqui presente, ao meus som irmãos. da sua voz. O universo se desfaz. Aleluia. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom com tudo que há em mim confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o teu nome, Senhor. E nós nesta noite, ó Pai, queremos ouvir a tua palavra, que os nossos corações também possam se voltar, ó Deus, a ouvir e a procurar, ó Deus, trabalhar em nós, ó Deus, aquilo que tu tens para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar.
Graça e paz, queridos. Convido as crianças, a Aline como professora delas agora esta noite. Vem aqui à frente para a gente orar. Vamos orar por elas agora. Convido você a fechar os olhos mais uma vez. Ora lá, Lorenzo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida das crianças da Tua igreja. Que o Senhor abençoe cada uma delas. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre espaço no coração de cada uma e que floresça, cresça e faça com que elas cresçam também no temor do Senhor. Abençoe a Aline, que estará ali com a lição, ensinando. Catiúcia também. Abençoe a vida das tuas servas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na vida a gente tem as oportunidades, tanto de termos as bênçãos de Deus, como também de contar com aquilo que a gente não gosta nem de dizer, não é? Ninguém gosta de ouvir sobre maldição, mas a palavra de Deus fala sobre bênçãos e maldições. E nesta noite nós vamos refletir num texto que traz os dois lados que eu acabei de dizer aqui agora. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis 14, por favor. Gênesis 14, versos 17 a 24. Gênesis 14, versos 17 a 24. Gênesis 14, versos 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Amém. Vamos orar de novo, queridos, pedindo a Deus para que Ele nos ilumine, nos ensine. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. E neste momento, Pai, pedimos que o Senhor fale ao coração da gente. Ó Deus, que a Tua palavra que acabou de ser lida seja essa mensagem a tocar o mais profundo do nosso ser.
Se a nossa mente, ó Deus, está envolvida com qualquer outro assunto, está preocupada com qualquer outra demanda, Pai, que o Senhor afaste isso da gente agora. E que em nome de Jesus nós estejamos aqui não apenas com o corpo, mas que estejamos também com a mente e o coração, em nome de Jesus. Fale a cada um de nós, Deus. Ministre essa mensagem maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós já sabemos que a história de Abrão passou por um momento bastante conturbado. No contexto anterior, nos versículos anteriores, ele precisou sair do meio da sua família, dos seus servos, se colocou sob perigo, sob risco, para poder salvar a vida do sobrinho e da família do sobrinho. E junto com eles, todos os demais que haviam sido levados pelos reis do Oriente. Vimos também que aqueles reis do Oriente, muito poderosos, desceram da Mesopotâmia, indo direto para Canaã, vencendo todos os que estavam pelo caminho, praticamente sem resistência, como a expressão hebraica, quando fala que eles saíram e venceram, é como se eles passassem por aqueles locais, por aquelas cidades que estavam no caminho, cidades-estado, e fossem conquistando uma após outra. A gente viu, inclusive, que eles conquistaram 2 cidades que eram cidades de gigantes, no sentido de serem pessoas muito altas, né? Guerreiros muito fortes foram vencidos. E aquela coalizão de 4 reis conseguiu vencer os reis que estavam ali na planície do Jordão, os 5 reis daquela planície. Vimos também que Deus usou Abrão para poder perseguir ele com 318 guerreiros da sua casa e mais alguns outros daqueles seus aliados. Perseguiram por cerca de 245 quilômetros. Quedorlaomer e os seus aliados até chegarem a encontrá-los, vencendo eles e depois perseguindo por mais uns 90 quilômetros, para conseguir, se aproximando de Damasco, ter uma vitória definitiva. Somando tudo isso, você vê aí pelo menos 325 quilômetros. Voltando, carregando todos aqueles despojos e voltando daquela batalha, a gente vê que eles, próximo a Salém, moderna Jerusalém, eles se encontram, ele e os que estavam com ele, com 2 pessoas, 2 reis. E como eu falei no início, na vida, ou a gente colhe as bênçãos de Deus, ou a gente colhe as maldições. Se você fosse lembrar das promessas de Deus para Abrão, Deus disse que abençoaria aqueles que abençoassem Abrão, mas também amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. E para que a gente entenda o texto que nós acabamos de ler, a gente vai precisar analisar esses 2 personagens, avaliar essas 2 cenas. E a primeira dessas cenas mostra um homem com um coração perverso, um coração ingrato. E esse homem de coração perverso e ingrato é o rei de Sodoma, que aparece depois de ter perdido tanto a batalha quanto todas as pessoas que estavam ali sob o seu comando, perdendo os bens que carregava. Era na prática um rei sem coroa, derrotado. Ele aparece. Os outros reis do Jordão, do Vale do Jordão, não aparecem. Então, a gente acredita, avaliando aí pela narrativa bíblica, que na guerra acabaram sucumbindo. Mas esse rei se aproxima. E junto com ele temos outro, que é o rei de Salém.
E vamos analisar primeiro esse homem de coração perverso e ingrato. No hebraico, a expressão foi ao seu encontro, como a gente vê aqui na NVI, pode ser traduzida tanto como uma atitude de alguém que sai para saudar de maneira positiva, receber alguém e receber bem, como também pode significar um confronto, alguém que vai, ao invés de ir ao encontro, vai de encontro a outra, vai confrontar outra. E como a gente sabe, se você for olhar lá Gênesis 13, a gente vai ver que depois da escolha que Ló fez, uma escolha não fundamentada, não baseada na fé, mas uma escolha fundamentada no que ele via. Lembrando lá de Gênesis 13, quando Abrão chega e diz assim: olha, escolha para onde você quer ir. A gente está aqui num platô, de onde a gente consegue ver a terra de Canaã, a gente consegue ver o Jordão, conseguimos ver toda essa região. Escolha para onde você quer ir com seus animais e eu vou escolher o outro lado. Seus animais, sua família, tudo que você tem. A palavra de Deus diz que Ló olhou para o Vale do Jordão e viu que ali estava uma terra como a terra do Egito. Bem regada, fértil, plana, maravilhosa. E ao invés de fazer como Abrão e de viver pela fé, ele adota aquela postura de ir pelo que ele estava vendo, ele decide pelo que ele via e decidiu mal. Decidiu mal e a gente viu que foi levado, raptado, depois da vitória daqueles reis do Oriente, precisando o seu tio se envolver na guerra. E esse rei de Sodoma, como a gente vê lá no versículo 13 de Gênesis 13, fazia parte de uma nação, de um povo que era um pessoal com coração muito ruim, perverso. E já era assim desde muito tempo. A fama deles já era bem difundida. E pelo contexto, e sabendo de a que povo ele pertencia, com toda certeza, essa expressão hebraica de ir ao encontro não era nada amistosa. E a gente vê a diferença disso quando ele se aproxima de Abrão e quando o rei de Salém se aproxima de Abrão. Apesar de derrotado, apesar de tripudiado, continuava soberbo, continuava com o coração repleto daquele sentimento de ter vantagem e de manter suas vantagens diante de qualquer situação. Queridos, algo que a palavra de Deus fala sobre o comportamento de qualquer ser humano, que diz que agrada a Deus, é aquela pessoa que se aproxima do Senhor com o coração. Como é que é o coração que agrada a Deus? Quase que eu estou ouvindo vocês, né? Pode dizer, fala alto. Clebson está falando alto aqui. Diga, meu querido. Quebrantado. Um coração quebrantado, um coração que chega perto de Deus, reconhecendo que dele vem tudo, mostrando dependência. Quando alguém se aproxima do Senhor com um coração duro, altivo, imaginando que tudo depende dele mesmo, um ser humano, e que ele vai fazer e acontecer, as coisas não caminham bem. É como remar contra a maré. E aqui a gente vê esse personagem dessa forma. Se aproxima e o texto fala sobre ele no momento, ele se aproximando, mas depois Moisés muda completamente aquela narrativa que estava falando sobre o rei de Sodoma e se volta para Melquisedeque. Mas eu não vou cortar agora para falar sobre isso, porque a gente vai ver Melquisedeque daqui a pouco. Mas ele faz isso justamente para mostrar a diferença das atitudes, porque ele olha para alguém altivo, alguém que se aproximou, que não tinha direito a nada, mas se aproxima e requer os benefícios, a devolução de uma parte daqueles bens tomados das pessoas. Mas o outro se aproxima com oferta, se aproxima de uma maneira amigável para ajudar. E aqui, queridos, o texto mostra também que houve um encontro, esse encontro foi no Vale do Rei. O Vale do Rei, alguns
comentaristas vão dizer que tomou esse nome, recebeu esse nome, depois que houve esse encontro. Outros comentaristas bíblicos vão dizer que a questão não era essa. Mas fato é que aquela localidade ficava bem próxima a Jerusalém, a Salém naquela época. E justamente por ser um local, uma planície, um local bastante propício para poder ter um encontro de tropas e tudo mais, esse encontro foi possível. Então veja que a gente nota uma cidade importante, depois vai se tornar uma cidade emblemática. Naquele momento, Salém, depois Jerusalém. O retorno de Abrão, o pai da fé, voltando de uma batalha, de uma guerra, vitorioso porque foi Deus que abençoou, e sendo recebido por aquele que foi depois chamado de um símbolo de Cristo, Melquisedeque. E no Vale do Rei, eles se encontram. E na hora que eles chegam naquele vale, o rei de Sodoma, ao invés de fazer algum tipo de ação boa, de reconhecer o que tinha acontecido, ele se aproxima e exige: olha, você pode ficar com o restante dos bens, agora me dê as pessoas. Queridos, eu falei há pouco que o coração daquele homem era um coração perverso. E o texto mostra que o comportamento dele, apesar de ter sofrido tanto e perdido tanto, continuava do mesmo jeito. Pelas normas da guerra, aquele que havia vencido era dono de todos os despojos. Quando os 4 reis do Oriente chegaram naquela região e venceram a todos e levaram os despojos, o que tinha acontecido? Os 5 reis que tinham travado as batalhas acabaram perdendo tudo e muitos perderam inclusive a vida. Então não tinha direito a mais nada. Quando Abrão, que já tinha conquistado tudo, volta, ele é confrontado por esse homem de coração extremamente perverso. E ele diz o seguinte: olha, você pode até ficar com algumas coisas, mas me dê uma parte. Queridos, como eu falei há pouco, Deus tinha uma promessa para Abrão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem serão também amaldiçoados. Você deve se lembrar daquele momento em que Abrão chega no Egito e, apesar de ter mentido, dizendo que Sara não era a esposa dele, quando o faraó levou Sara para o seu harém, o que aconteceu com ele e com toda a sua corte? Foram acometidos de diversos males, pragas. Aqui a gente vai ver que nos contextos que se seguirão, Sodoma e Gomorra serão completamente destruídas. Será que você já encontrou com alguém na sua vida? Uma pessoa que, por mais que tenha sofrido, por mais que tenha passado por situações difíceis, por mais que tenha perdido, inclusive, entes queridos, continua ainda tendo um coração duro e perverso? Achando que manda, achando que a palavra dela ou dele ainda tem um peso extraordinário e que as pessoas têm que parar e ouvir e atender? Queridos, o texto nos mostra um personagem dessa forma. Alguém com o coração completamente distante de Deus. E quando ele fala com Abrão, Abrão responde de uma maneira bastante curiosa. Levantou uma das mãos e disse: olha, eu juro solenemente pelo Senhor.
O curioso, queridos, é que quando Abrão fala que vai jurar, ele usa um nome que era o nome daquele Deus que foi indicado pelo rei de Salém. Aqui a gente tem dois nomes diferentes. A gente tem o Senhor, aquele que Abrão conhecia, que tinha chamado ele para sair de Ur dos Caldeus. E quando Melquisedeque surge, ele fala do nome de Deus, mas um outro nome, El Elyon. E quando Abrão vai fazer o seu juramento, ele faz o juramento levando também o nome de El Elyon, justamente para dizer, o mesmo Deus que eu estou servindo, que eu sirvo, é o mesmo Deus de Melquisedeque que vem aqui como um sacerdote. Queridos, a palavra de Deus fala que Abrão sempre foi alguém que confiou em Deus. A confiança dele não se perdeu em momento algum. Errou, como muitas pessoas erram, mas a confiança e a fé permaneceram. E aqui eu quero que você pense comigo sobre isso, porque dificilmente uma pessoa, no momento em que ela passa por uma grande conquista, que ela tem muito recurso, dificilmente essa pessoa para perceber que a vida não gira em torno dela. Dificilmente ela abre mão dos seus recursos de forma fácil. Abrão tinha feito isso 2 vezes. A primeira com Ló, quando disse, escolha para onde você quer ir. Ainda que você escolha o melhor lugar da terra. E Ló escolheu. Mas mesmo assim ele continuou crendo em Deus. Deus vai me abençoar onde quer que eu esteja. Quando ele vai à guerra e Deus usa ele para livrar aquele povo todo e ele volta, ele é confrontado pelo rei de Sodoma e ele pensa o seguinte, olha, eu não vou ficar com nada, para mim nada. Você vai levar tudo, a não ser aquela parte que vai ficar com os meus aliados e com as pessoas que foram comigo aqui da minha casa. Mas para mim nada. E com essa atitude, queridos, ele demonstrou um coração extremamente desapegado. Quantas vezes na vida, por muito menos, a gente passa a ter problemas com outras pessoas, porque a gente não consegue entender que tudo que nós temos está nas mãos de Deus, que é Deus que controla, que é Deus que gere. Queridos, esse primeiro quadro aqui mostra para a gente um confronto entre uma pessoa que tinha um coração extremamente ganancioso, perverso, com o coração de um ser humano guiado por Deus. E aquele ser humano guiado por Deus, apesar de todo o direito que tinha sobre tudo, preferiu abrir mão, porque sabia que Deus ia fazer com que ele fosse honrado ainda mais. A palavra de Deus diz que se alguém te obriga a caminhar 1 milha, você deve caminhar quantas? 2, né? Quantos problemas, queridos, seriam solucionados se nós confiássemos muito mais no Senhor do que nos nossos bens e na nossa própria inteligência e na nossa própria força? A segunda parte aqui mostra a manifestação de um coração de alguém conduzido por Deus. E o texto apresenta Melquisedeque como aquele homem, o símbolo de alguém que estava sob o comando do Senhor, assim como Abrão. Melquisedeque significa rei de justiça. E o texto diz que ele era rei de Salém, ou rei de paz, rei da paz. Algumas expressões que são inclusive indicadas, direcionadas ao próprio Jesus. O texto também diz que ele era um sacerdote do Senhor. E quando ele fala, olha, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon significa Deus Altíssimo. E ele fala, olha, ele é o Criador de todas as coisas e eu sirvo a ele. A ideia de que Deus criou todas as coisas não é aquela ideia de que Deus fez e deu uma corda e sumiu do mundo, não. É a ideia de que aquele que criou continua alimentando. Aquele que criou continua sustentando.
continua se relacionando com o que ele criou. E é essa ideia que Melquisedeque apresenta no momento em que ele diz: olha, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo, eu sirvo ao Deus Altíssimo. E Abrão sabia muito bem disso. Uma outra questão que o texto mostra é que quando ele se aproxima, ele traz pão e vinho. Ele não vem com as mãos vazias. A gente pode até parar para pensar, né? E como naturalmente a gente vai fazer uma correlação, a gente vai pensar assim: não, pão e vinho aqui, já sei o que significa. Tem a ver com a Santa Ceia, porque pão e vinho. Mas nesse texto ainda não tinha nada a ver com isso, não. Mas é claro que tem um símbolo muito forte, não é? Mas eram alimentos bastante comuns. E o fato mais interessante é que Melquisedeque vai ao encontro de Abrão e de toda a sua comitiva, mas não vai sem reconhecer que ele tinha sido usado por Deus para fazer algo maravilhoso. E na vida de Melquisedeque também acontece algo fora do normal, porque essa atitude dele de ir ao encontro de Abrão e de levar, inclusive, suprimentos para aquele povo que estava cansado, fez com que o próprio Melquisedeque recebesse sobre ele as bênçãos que Deus tinha prometido a Abrão. É tanto que depois de ter esse encontro, a gente vê que o registro que Moisés faz vai ser usado mais adiante no Novo Testamento para falar sobre Melquisedeque como um tipo de Cristo, como um modelo do sacerdote supremo. Ele não era da linhagem que depois surgiria dos sacerdotes, era alguém fora dessa linhagem e estava acima. Por quê? Porque quando Abrão se encontra com ele, Abrão reconhece em Melquisedeque alguém que era superior. Aceita a bênção que Melquisedeque deu e reconhece que ele era digno de receber inclusive o dízimo. Isso mostra que ali estava de fato alguém que era completamente superior a toda a linhagem de Abrão, indicando o próprio Cristo. Então, quando a gente olha, queridos, para esse encontro, há muitas questões curiosas. E esse fato de eles poderem ter se encontrado, mas se encontrado inclusive com suporte, com apoio, com bênçãos materiais levadas pelo Melquisedeque, mostra que ali estava também alguém que, usado por Deus, abençoou Abrão e recebeu de Abraão também bênçãos e bênçãos de Deus. O que a gente consegue trazer para a gente desse texto, queridos? A gente já sabe que Deus nos trouxe a este mundo não para gerar problemas, prejuízos ou mensagens que promovam destruição de alguém. Nós temos um poder maravilhoso dado por Deus, que é o de abençoar pessoas. E quando nós usamos a nossa boca, usamos aquilo que Deus deu a nós para criar intrigas, confusões, ao invés de abençoar, nós estamos fazendo um uso terrível de todos os dons que o Senhor Deus deu para a gente. Uma primeira lição que a gente pode tirar, a parte de tudo isso que a gente já pensou, é que um coração perverso e ingrato não usufrui das bênçãos de Deus. Aqui se cumpre aquela parte da promessa do Senhor que disse que aqueles que amaldiçoassem a vida de Abrão receberiam maldições também. Na vida as pessoas dizem assim: não tem problema nenhum eu ser ingrato, não tem problema nenhum eu ser alguém que gera um desprazer para os outros, porque basta eu pedir um perdão para Deus ali e já está resolvido. A palavra de Deus diz que aqueles que agem dessa maneira, de maneira perversa, eles não recebem as bênçãos de Deus, não. Uma segunda questão, queridos, é que não vale a pena fazer concessões ou acordos com pessoas que não têm temor ao Senhor. Pois em algum momento
elas usarão esse fato como arma. Veja que Ló passou por uma situação extremamente difícil, por quê? Porque olhou para a terra, foi guiado pelos olhos e não pela fé, e foi se aproximando de Sodoma. O texto bíblico diz que ele foi armando tenda, até chegar em Sodoma, e quando a gente olha o capítulo 14, ele já estava morando em Sodoma. Havia muitas oportunidades ali de multiplicar o dinheiro que ele tinha, de ter uma vida mais confortável, mas junto com aquelas bênçãos todas, vinha também diversos problemas. A história de Ló mostra que a influência dele naquela cidade foi insignificante, e até na própria família. Porque, apesar de estar naquela cidade, até para os candidatos a genro dele, quando ele foi falar que Deus iria destruir, eles riram dele, acharam que ele estava fazendo alguma piada. A esposa, quando estava saindo, estava difícil sair, mesmo já quase longe, fora daquele perímetro da cidade, ela olha para trás e acaba virando uma estátua de sal. Os servos de Ló não foram influenciados positivamente por ele, nenhum. O texto não diz que nenhum, quando a cidade vai ser destruída, nenhum é salvo. Só que Abrão não olhou para aquela situação, no momento em que o rei de Sodoma se aproxima, como algo que ele podia fazer um acordo que ia dar certo. Ele disse: olha, fique com tudo, Deus vai me abençoar. Deus já tem me abençoado. A confiança em Deus. Às vezes na vida a gente olha e vê assim: não, eu vou fazer alguns acordos aqui, alguns negócios, que não tem problema nenhum, porque são negócios. Eu vou ganhar o meu dinheiro e está resolvido. Mas, queridos, se esses negócios não honrarem a Deus, tenha certeza de uma coisa: amanhã ou depois eles serão usados como arma contra você e contra a palavra de Deus. Tenha certeza disso. Uma terceira lição, queridos: Abraão preferiu continuar esperando pela fé o cumprimento da promessa de Deus. Por isso não avançou sobre a terra impondo a força militar. Olha só, Abraão estava numa terra que tinha acabado de passar por uma grande batalha. Os reis que estavam ali naquela região do Jordão tinham sido derrotados, não tinham força militar para se impor. Ele saiu e foi de encontro àqueles 4 reis do Oriente, venceu os 4, trouxe todos os despojos. Se Abrão quisesse avançar sobre as outras cidades que estavam em Canaã para conquistá-las, militarmente falando, ele conseguiria. Poder militar ele tinha. Mas ao invés de abraçar, como Ló fez, as coisas pelo que via, ele preferiu confiar em Deus. E ao invés de avançar e conquistar outras cidades, ele disse: vou aguardar que Deus cumpra a promessa dele, vou aguardar pela fé. Às vezes a gente vê algumas oportunidades e diz assim: eu não posso perder, porque essa oportunidade aí não vai se repetir. Queridos, se você perceber que essa oportunidade te faz se afastar de Deus, não siga. Ainda que seja algo que aparentemente seja garantido, o sucesso. Mas se for colocar você para longe dos planos de Deus, para longe da palavra de Deus, se afaste. E por fim, queridos, esse rei sacerdote que o texto fala, era ali uma figura de Cristo. Salmo 110, versos de 1 a 4, mostram isso. Hebreus 7, 1 a 10, mostram isso também. E ali estava aquele homem, Melquisedeque, um ser humano, mas simbolizando o sacerdote e rei Jesus Cristo. E aquele homem simbolizando aquele sacerdócio, olha para Abrão, abençoa Abrão e demonstra de fato que Deus estava com aquele homem. Quantas vezes na vida a gente fica perguntando: mas será que Deus está abençoando isso que eu estou fazendo? Queridos, não há como ter dúvida se a gente tem vivido pela fé, se a gente tem preferido confiar em Deus, se o nosso coração tem sido guiado não pela perversidade,
não pela ira, não pelo revanchismo, mas um coração guiado pela pacificação, pelo reconhecimento que Deus tem feito na vida dos outros, inclusive. Se o meu coração é um coração pacificador, que tem sido guiado por Deus para abençoar outras pessoas, pode ter certeza que há aí grandes indícios de que Deus tem conduzido os meus passos. E a pergunta que fica, queridos, é: como é que eu tenho me relacionado com Deus e com as pessoas? Como é que eu tenho me relacionado? A palavra de Deus diz que Ele tem bênçãos para aqueles que vivem de acordo com a palavra dEle, mas também tem maldições para aqueles que estão longe dEle. Eu quero que você pense nisso nesta noite. E pode ser até que você esteja sendo guiado pelas boas mãos do Senhor, mas você conheça alguém que não está. E que tem colhido frutos terríveis disso. Eu quero que você apresente essa pessoa, ou as suas próprias questões, a Deus agora, em oração. E eu convido você a orar. Se você tem algum pedido de oração a fazer, tendo ele a ver ou não com o que nós acabamos de ouvir, eu quero que você se coloque de pé para a gente orar ao Senhor. Apresente a Deus os seus pedidos e faça isso com fé. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Ó Deus, não há como fugir. Enquanto nós vivemos, ou somos abençoados ou não pelo Senhor. E a tua palavra nos chama para vivermos nesses passos, nos passos de Abraão. Alguém que não se confiou no dinheiro, não se confiou no poder militar. No momento em que estava diante de um litígio, de um problema, ele não criou mais problemas, mas preferiu abrir mão do direito dele para que tivesse paz. Deus, que o Senhor visite cada um de nós assim também. E que nós, ó Deus, sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. E que a nossa boca, Deus, seja para abençoar e não para amaldiçoar. E que a todo instante, Deus, o Senhor nos use para comunicar essa palavra maravilhosa que é a palavra de transformação e de salvação. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um aqui tem enfrentado, quais são os problemas, os desafios. E neste momento, ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor visite cada irmão, cada irmã que apresenta ao Senhor esses pedidos agora, que o Senhor visite com a tua resposta em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que em diversos momentos é difícil acreditar que pode ser diferente. Mas a tua palavra diz que a ordem que o Senhor tem para a gente é viver pela fé. E se há promessa do Senhor para nós, ainda que nada do que a gente veja contribua para que a gente acredite, mas se o Senhor tem promessa, nós podemos acreditar, porque ainda que ela não tenha se cumprido, no momento oportuno isso vai acontecer. Então, Deus, que o Senhor abençoe o coração de cada um que neste momento clama, com essa certeza de que nas promessas do Senhor nós podemos e devemos confiar, porque o Senhor fará cada uma delas se cumprir. Abençoe as famílias aqui representadas, Deus. Abençoe cada irmão que tem tido problemas no seu ambiente de trabalho, ou mesmo problemas de saúde, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor toque no coração e na mente deles, fazendo com que haja paz, com que haja transformação, com que haja cura, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, neste momento, nós clamamos também pelo nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que exerce posição de autoridade neste país, desde os políticos aos ministros que ocupam os seus lugares para decisões importantes, os três poderes, ó Deus, que estão e precisam viver em equilíbrio neste país. E que em nome de Jesus, os atos praticados por eles, Deus, seja para abençoar a vida da nação. Sejam para abençoar a vida da nação. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos neste momento.
desde já agradecendo ao Senhor pelas respostas, porque com toda certeza nós podemos e devemos acreditar que ainda nesta semana nós poderemos sim ver as respostas às nossas orações feitas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqueles que ainda estão sentados, se coloquem de pé para que a gente receba a bênção do Senhor. Nós já estamos no fim do culto. Vamos receber a bênção do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Se sentem, queridos, por um breve momento. Nessa semana nós teremos as nossas atividades normais, quarta-feira, transmissão pelo canal da igreja, da Reflexão Bíblica. Na quinta-feira, nossa reunião de oração aqui na igreja, às 20 horas. Na sexta-feira, a reunião da juventude, que vai ser lá no São Jogue, né? Praia Shopping. Vai ser uma atividade legal lá com eles. E no sábado, sexta para sábado, eu vou precisar viajar, ir para a Bahia, eu e minha família. E a gente vai passar lá 10 dias, né? É um período também até para poder estar próximo da família e da minha sogra, que tem passado momentos assim bem delicados, desde que teve esse terceiro câncer diagnosticado, já tem 3 anos na luta, e agora, semana passada, depois de toda a radioterapia, ela acabou ficando muito fragilizada, está internada já há alguns dias, né? Então, peço também oração a vocês, até para que a gente vá de carro, então que a viagem seja tranquila, tanto a ida quanto o retorno, né? Mas nesse período, a igreja vai continuar com as atividades, os irmãos que ficarão escalados para cada uma das atividades também vão funcionar, agir, como sempre fizeram. E teremos aqui também pregadores convidados nesses 2 finais de semana, tá bom? Queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E até quarta-feira, né? Para aqueles que forem acompanhar pelo canal da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.